Kai encontra o vice-capitão da guarda e diz que o primeiro-ministro pediu para que ele deixasse os materiais sobre os monstros naquele local. O vice-capitão o leva a um cômodo fechado e Kai diz que lá não irá caber. O vice-capitão pergunta se ele pretende trazer algo igual ao dragão de sua casa e Kai diz que nada daquele porte, apenas um dragão da terra. Fala galera, tudo beleza? Espero que gostem do vídeo, se inscrevam no canal e para todos aqueles que já se inscreveram, meu muito obrigado. Eles decidem colocar os monstros em um local de treinamento e pelo visto os guardas terão muito trabalho. Eles são imensos e Kai trouxe não um nem dois monstros, mas vários. O vice-capitão fica impressionado. Ele pergunta se Kai matou tudo isso sozinho e se ele é um herói ou um discípulo dos deuses. Kai gagueja um pouco e diz que é apenas filho do Marquês Garen. Sentindo o incômodo de Kai, o vice-capitão diz que é melhor que ele não fique perguntando nada. Kai se prepara para sair, mas o vice-capitão o segura e pede para que ele ajude no treinamento dos cavaleiros da guarda. Ele também diz que gostaria que Kai conhecesse a capitã. Ela gosta muito de conhecer gente forte. O Barão Kai é apresentado então aos soldados, e o vice-capitão diz que irá simular algumas batalhas. Um dos soldados diz que ele tem apenas 10 anos, e se é realmente para a Ordem da Cavalaria Real lutar com ele. O vice-capitão diz a esse soldado para que ele descubra por si só, e ele começará lutando com Kai. Esse soldado diz que dará uma vantagem, e que Kai pode atacar primeiro. A luta, no entanto, dura somente até o primeiro ataque de Kai. O vice-capitão, super empolgado, pede que Kai lute não contra um soldado, mas contra todos juntos. Quando essa luta iria começar, ouvimos uma voz que manda todos pararem. É a capitã da guarda. O vice-capitão Dai apresenta Kai e diz que foi ele quem salvou a princesa Telestia, além de ter aniquilado 50 orcs. Ele é o herói Barão Kai. Ela fica ainda mais empolgada que os outros soldados e diz que eles irão batalhar. O vice-capitão até diz para que ela se apresente, porém ela diz que espadachins se comunicam através da espada. Esse duelo começa e ambos mostram muito talento. Os soldados não conseguem acreditar que Kai está lutando em um alto nível contra a capitã. Ele usa a habilidade aumento de velocidade e com algumas esquivas vence a capitã. A reação dela é inesperada e ela diz que vai se casar com Kai. Kai diz que não sabe nada sobre ela e além disso ele só tem 10 anos. A capitã se apresenta. O nome dela é Tifana. Ela possui o título de viscondessa e é filha do duque Liberty, que cuida da Floresta do Norte. Além disso, ele não precisa se preocupar com a diferença de idade. Ela é elfa e viverá pelo menos 300 anos. Quando ele for maior de idade, a aparência dela ainda permanecerá jovem. Kai, no entanto, diz que não é somente este o caso, e que existem várias outras pessoas que ele precisa consultar. Ela diz que ele está certo, e pede que o vice-capitão arranje uma reunião com o rei agora mesmo. Já em reunião com o rei, Tifana fala mais uma vez que decidiu que irá se unir em matrimônio com Kai, e o rei pede para que ele explique essa situação. Ele disse que apenas venceu uma luta, e isso aconteceu. O rei questiona se ele não falou do seu compromisso com Telestia e Silk, e Kai diz que não podia, pois era segredo. O rei explica que o local que Tifana veio costumava ser um país de elfos. Os elfos são extremamente belos, e antigamente era comum que se envolvessem em guerras com os outros povos tentando escravizá-los. No entanto, o reino Westford, seguindo a vontade do seu primeiro rei e criador, Irasawa Westford, não julga ninguém por sua raça. Liberty possui seu próprio governo e Westford o protege como se fosse seu próprio território. Tifana possui um título próximo ao de uma princesa. O rei diz que o Barão Kai é o noivo de Teles e Silk, e Tifana, contrariando as expectativas, diz que ao ver que ele foi aceito tanto por ele, o rei, quanto pelo Duque Eric, sente que quer ainda mais se casar com Kai. Garen, que acompanha toda a conversa, não sabe como tudo isso chegou a esse ponto. O rei, sem muita opção, diz que ela precisará pedir a permissão de seu pai primeiro, e ela concorda com essa condição. Tifana e Kai saem e o rei diz que não acredita que ele ganhou até dela. Magna diz que talvez hoje não fosse um bom dia para Tifana. No entanto, o vice-capitão, que também estava na sala, diz que não foi isso que aconteceu. O rei diz que ele só tem 10 anos e é tão forte. Como isso pode acontecer? Ele até pergunta a Garen, que também diz que não faz ideia como isso aconteceu e que ele derrotou o dragão vermelho que tem sua mansão sozinho. O vice-capitão diz que perguntou se ele era um herói ou discípulo dos deuses mais cedo, e ele tem uma reação estranha. O rei diz que sabia que tem algo estranho e Magna diz que existe um jeito de testar, só mostrando aquilo. O vice-capitão Dai encontra Kai andando pelo palácio e diz que ele parece tão cansado. Ele explica que todos os dias Tifana tem chamado ele para uma batalha e
enquanto ele não chega ao seu limite, ela não permite que ele vá embora. Ele até ganhou o título de mestre espadachim enquanto treinava com ela. Kain escuta a voz de Tifanna e tenta fugir. No entanto, Dain o segura e diz que o rei o espera. Já na sala de reuniões, o rei diz que gostaria de mostrar algo hoje. Magna traz um livro de magias de nível imperial e o rei explica que foi o primeiro rei que o escreveu. Kain começa a abrir o livro e se empolga com o nível das magias ali existentes, e o rei diz que é como pensaram. Ninguém ali poderia ler aquele livro, e o rei pergunta se ele sabe o motivo. Só então ele percebe que o livro está em japonês e que essa língua não existe neste mundo. O rei mais uma vez pergunta a Kain quem ou o que ele é. Kain se vê sem saída e, apesar do medo de perder tudo, sabe que eles merecem saber a verdade. Ele diz que falará tudo, porém com a promessa que nada saia dessa reunião. Ele diz que possui memórias de sua vida passada, de um país chamado Japão, de onde veio o primeiro rei. Garen pergunta se ele é realmente seu filho com Sara, e Kain diz que sim, e que os deuses falaram pessoalmente isso para ele. O rei e os outros que estão na sala se assustam por Kain já ter falado com um deus, e ele diz que no batismo e em todas as vezes que vai à igreja, os 7 deuses o cumprimentam. Eles ficam ainda mais assustados e pedem para que ele mostre os seus status. Ele o abre e o susto ainda é maior. O rei se pergunta se aquilo que está escrito é realmente verdade, e diz que vendo tudo isso, era ele quem deveria se curvar a Kain. Não só ele, mas todos os habitantes do mundo deveriam se curvar ao escolhido dos deuses. Kain interrompe e diz que não quer isso, e apesar de ter memórias da vida passada, ele está muito feliz com sua vida atual. Ele ama sua família e todas as experiências que já passou. No mundo anterior, ele estava sozinho. Kain diz que sente uma gratidão imensa por ser filho de Garen. Ele também pede desculpas ao rei por ter escondido seus status verdadeiros e pede para que ele continue a tratá-lo da mesma forma. Tifanna chega e interrompe a reunião, pois recebeu a autorização de matrimônio que o seu pai a enviou. Ela rapta Kain e o leva para a batalha. O rei diz que ninguém possui a permissão para revelar o que foi dito ali. Ele também pensa sobre o poder de Kain e pede que ele proteja não só a sua família, mas todo o reino e seus habitantes. Teles e Silk descobrem sobre o noivado de Kain com Tifanna e ficam revoltadas. Tifanna mais uma vez leva Kain para a batalha, mesmo sem ele querer. Nada pode pará-la. Para quem estiver lendo isso, o fato de ler este texto escrito em japonês significa que você também veio para cá do mundo de lá. Yuya, Terra Irasawa Esfort. O primeiro rei deixou essas palavras em seu livro mais importante. Neste livro, Kain irá encontrar os registros de como ele foi parar neste outro mundo. Diferente de Kain, Yuya, após um acidente no Japão, foi invocado neste reino e não reencarnou. Teles e Silk chegam de surpresa e Kain, assustado, fecha o livro de Yuya. Elas perguntam o que ele estava fazendo e Silk diz que com o exame da Academia de Magia chegando, ele está estudando. Ele sem jeito concorda e as meninas dizem que então deveria estudar com ele. Elas seguem disputando Kain, que grita e diz que não tem tempo para ficar com elas hoje, pois está muito ocupado. Elas perguntam se amanhã ele pode, e dando mais uma desculpa, Kain diz que será ainda pior. Ele vai se desculpando e saindo de fininho. Aliviado por ter fugido de Teles e Silk, Kain anda pelos corredores do palácio. No entanto, de Tifanna ele não consegue se esconder, e apesar dela chamá-lo para uma batalha e um treinamento, que aconteceria no dia seguinte, ele também se desculpa e foge. Hoje é um dia muito especial para Kain. Ele está completando 12 anos. Finalmente chegou o dia em que ele pode se registrar na Guilda dos Aventureiros. Esse é o sonho de Kain desde pequeno. Já dentro dos aposentos da guilda, Kain tromba com Cloud, que pergunta o que ele faz ali. Kain responde e diz que veio se registrar. Cloud diz para que ele não passe muito do ponto e que só temos uma única vida. Kain acha aquele cabelo vermelho familiar. Ele preenche toda a papelada de registro e prefere não se descrever como um barão, pois o título não tem nada a ver com ser aventureiro. Para finalizar seu registro, ele coloca uma gota de seu sangue em um cristal e então será registrado seu poder mágico num cartão da guilda. Ele começará sendo um aventureiro rank G, afinal ninguém ali sabe o seu verdadeiro poder. A moça da guilda se desculpa e se apresenta. Seu nome é Eretia. Ela deseja muita sorte a Kain e diz para que ele valorize a sua vida. Um grupo de valentões da guilda chega e incomoda Eretia. Kain os encara e um deles até tenta chutá-lo. No entanto, nem chega perto disso e cai. Os outros atacam Kain e o mesmo acontece. Ele segue desviando de todos os golpes. Quando a situação piora e o primeiro a tentar chutar Kain ameaça sacar uma espada, Cloud chega e interrompe. Ele o ameaça e diz que se quer lutar com alguém, pode deixar que os acompanhará até altas horas. Os valentões, ou covardões, fogem e dizem para Kain que não vão esquecer dele.
Ele, decepcionado, diz que esse papo é de fracote. Rete e Kain agradecem a Cloud, e ele diz que acabou salvando a pele dos valentões. Pela movimentação, é nítido que Kain é muito forte. Eles se apresentam e saem para beber. Para Kain, um suco de morango, afinal, ele só tem 12 anos. Cloud segue dizendo que Kain é muito bem treinado e que seus movimentos evasivos foram incríveis. Kain diz que treina desde pequenininho e que teve ótimas professoras particulares. Eles brindam e, aproveitando o momento, Kain pergunta por que do nome Chama de Gelo. Os valentões os chamaram assim. Cloud, no entanto, explica e diz que Chama de Gelo é o nome de sua dupla. Ele usa uma espada de chamas e sua esposa magias de gelo. Ele diz para que Kain assim que puder entre em um grupo, pois só assim poderá completar missões maiores e consequentemente seu rank subirá mais alto. Cloud mostra que é rank A e diz que é muito pouco perto do primeiro rei que era rank SSS. Lina, a esposa de Cloud, chega e já dá uma cajadada em sua cabeça. Kain se apresenta e diz que o Sr. Cloud salvou de um pessoal que queria confusão. Ela diz que tem muita gente desagradável por lá, mas se algo acontecer, pode chamá-la. Cloud diz que a cara de criança de Kain esconde alguém muito habilidoso, e se ele não estivesse parado a briga, o chão ia estar lotado de sangue dos caras. Lina acha que isso é feito da bebida, e sussurrando no ouvido de Cloud, diz que se ele continuar bebendo assim, o chão vai estar coberto de sangue, mas será dele. Eles se despedem de Kain, que agradece. Kain sai à procura de sua primeira missão, no entanto as de ranking G não parecem muito divertidas. Levar lixo de um lugar para o outro? Melhor não. Ele encontra a missão perfeita: derrotar goblins na floresta. O pagamento é sem limite, e é por goblin derrotado. Ele segue igual pinto no lixo para sua primeira missão e Tifana acaba o encontrando. Ele conta que se registrou como aventureiro e está indo para sua primeira missão. Tifana então diz que irá com ele. Dain até diz para ela que já existe um treinamento agora e Tifana pergunta para ele que tipo de esposa seria se perdesse a primeira missão de seu marido. Ela diz para que Dain cuide do treinamento sozinho e puxa Kain em direção à floresta. Tifana segue empolgada por estar lutando ao lado de Kain e ele, utilizando sua magia buscar, localiza goblins mais à frente. Eles chegam no local indicado e percebem que os goblins atacaram um humano que estava viajando pelo local. Kain corre para curá-lo, enquanto Tifana luta com os goblins. Ela derrota 3 deles de forma fácil, porém vários outros aparecem. Kain, para ajudar, utiliza de sua magia de fortalecimento nela. Ela fica muito mais forte e segue vencendo os goblins um a um, sem se esquecer de jurar seu amor por Kain a cada golpe. Lagartos verdes aparecem e Kain pede para que Tifana fuja com o homem enquanto ele luta. Ele combina sua magia bola de luz para cegar os lagartos e seu pilar de gelo para vencê-los. Algum tempo se passa e Mila e Nina chegam ao local indicado pela guilda em uma missão para derrotar lagartos verdes. No lugar, acham uma grande cratera vazia. Nina diz que vai para casa. Kain volta à guilda e diz a Retia que derrotou alguns lagartos verdes sem querer, mas que não tinha aceitado essa missão no quadro. Retia, surpresa, diz que essa missão era para um ranking D ou então para um ranking C contra o grupo de lagartos. Ele disse que no caso derrotou somente uns 30 deles. Retia fica em choque e corre para o chefe da guilda no momento. Ela conta que tem um garoto ali que derrotou lagartos verdes e ele manda que Retia leve Kain até ele. Ele se apresenta, seu nome é Cedric, e como o mestre da guilda está em visita, ele mesmo cuidará do caso de Kain. Ele desconfia de Kain e acha que ele está trapaceando, pois o ranking G registrado no mesmo dia não conseguiria tal feito. Retia defende Kain, e ele mesmo também diz que os derrotou do jeito normal. Cedric diz que olhou os registros da guilda e que Kain é um plebeu tentando tirar dinheiro do prêmio da guilda. Ele grita e diz que irá revogar o cartão da guilda de Kain por trapaça. Cedric manda que ele saia e diz que seu destino já está decidido. Kain não consegue acreditar que no dia em que se tornou finalmente um aventureiro, em seguida foi demitido. O mestre da guilda chega e pergunta que confusão é essa. Em seguida, ele pergunta a Cedric como chegou na conclusão que Kain tinha trapaceado. Cedric diz que algo está errado, que não tem como alguém que se registrou hoje matar 30 lagartos. O mestre ri e diz que Cedric tem muito a aprender. Tifana chega e pula para abraçar Kain. Ela o chama de maridinho e Retia e Cedric não entendem nada. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e Tifana diz que veio à guilda para discutir medidas contra goblins e lagartos. O mestre cumprimenta Kain e diz que na verdade deveria chamá-lo de Barão Kain. Cedric se espanta com o título. O mestre continua e diz que ele é o herói que salvou a princesa Teleste e a senhorita Silk. Além disso, ele é filho do Marquês Garen e caso ele se case realmente com a princesa Tifana, será então seu cunhado. Agora é Kain que se espanta. Cedric pede perdão
perdão e pede também que não seja executado. O mestre diz que um novato trazer lagartos assim não é comum e diz que irá promovê-lo ao rank C. Tifanna, no entanto, diz que Kain, aos 5 anos, derrotou um dragão vermelho sozinho e que é mais forte do que ela. Eles decidem então promovê-lo para o rank A, mas diz que ele precisará cumprir missões obrigatórias depois. Já sozinhos, o mestre se desculpa pelo acontecido e diz que estava ansioso para conhecê-lo. Ele fala que Tifanna é descontrolada, mas conta com Kain para cuidar bem dela. Ela fala que já realizou a primeira missão do amor junto a Kain, unindo-se para celebrar o amor e a união. Kain pede para que ela não fale assim, senão seu irmão irá entender tudo errado. Os deuses riem de Kain e Reno diz que ele causou uma nova confusão. Será que eles acertaram em dar proteção nível 10 a ele? Zenon diz que está tudo bem. Kain na verdade precisará ser muito mais forte. Sarbus, o deus da guerra, pergunta o motivo para que ele seja tão poderoso assim. Zenon explica que o selo que prende Aron será quebrado em breve, e se ele retornar, o mundo estará em problemas novamente. Bella diz que neste caso realmente Kain precisa ser ainda mais forte, ou o mundo perderá toda a prosperidade conquistada. Sarbus diz que ele precisa treinar ainda mais e pergunta como farão isso. Zenon completa e diz que existe uma pessoa escondida por aí que seria então um ótimo mestre a ele. Kain comemora o seu novo cartão de rank. Silk e Teles dizem que a partir de hoje os três estudarão juntos. Elas ficam felizes com o encontro de estudos. Tifanna chega e diz que depois do encontro da floresta, quer agora um encontro na praia. Silk e Teles, com raiva, pede para que Kain explique esse negócio direito. Ele não tem tempo para elas, mas tem tempo para Tifanna? Ele diz que elas entenderam tudo errado, mas Silk e Teles dão uma lição em Kain e o colocam de joelho para pedir perdão. Muito obrigado a todos que assistiram, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.